Boa noite, pessoal que está chegando aí. Daqui a pouco vamos conversar com o Gigas, que é o Guilherme Benezra, meu convidado de hoje, para a gente bater um papo sobre o que ele vai fazer quando se tornar presidente do Instituto Liberdade. Vai assumir o meu lugar. Vamos ver se ele já está aí. Instituto Liberdade, que por sinal ano que vem vai fazer 35 anos. (35 anos) de uma luta que parece inglória, mas não é. Ok, todo mundo me ouvindo bem aí? Boa noite, Giovanni. Dá um like aí para ver se está me ouvindo, para dizer se está me ouvindo bem. Beleza, Amaral. Alto e claro. Ótimo. Agora só falta o nosso convidado para a gente começar a bater o papo, né? Às 8 horas. Vamos ver se ele vai chegar aí na hora. O Guilherme Benezra, ele vai assumir o meu lugar no Instituto Liberdade. Vai presidir o Instituto quando o Instituto estiver fazendo 35 anos. Foi fundado em 1986. Então, ano que vem ele aniversaria. E 35 anos de uma luta intensa aí, defendendo a liberdade, defendendo uma série de princípios que podem fazer com que a nossa sociedade seja melhor, mas que infelizmente ao longo desses anos todos não têm sido adotados, pelo contrário, né? Cada dia que passa a gente tem que enfrentar essa luta constante, intensa, muitas vezes que parece ser ingrata, né? Inglória. Mas não adianta, quanto pior for, mais a gente tem que oferecer resistência contra esses crápulas aí que tentam tirar nossa liberdade, nossa propriedade, para controlarem a nossa vida, né? Onde é que anda o Guilherme? Vamos ver, cadê o Guilherme? Vou chamar ele aqui. Então hoje vai ser com o Guilherme, amanhã vai ser com a Karen Kotz. A Karen está fazendo graduação no Ayn Rand University, né? Nos cursos de graduação que o Ayn Rand Institute promove. E ela está se especializando tanto na filosofia objetivista quanto em redação
para aprimorar os conhecimentos e as técnicas, enfim, para poder escrever melhor, expressar-se melhor também, principalmente no que se refere a essa filosofia, né? Então, como a Ayn Rand tem sido assim muito difundida recentemente aqui no Brasil, faz 30 anos mais ou menos que os livros de Ayn Rand são publicados aqui no Brasil, mas o crescimento que teve nos últimos 2 anos é impressionante, né? Então, a gente vê assim que muita gente está defendendo o objetivismo, as ideias dela, mas nem todos com a acurácia, com a precisão necessária para que se possa entender bem aquilo que Ayn Rand defendia. E o papo de amanhã com a Karen vai ser exatamente sobre isso. Que tipo de falácias os detratores do objetivismo utilizam e de que forma se desmontam essas falácias e também quais os equívocos, muitas vezes involuntários, daqueles que promovem o objetivismo como filosofia, que acabam distorcendo um pouco o entendimento, né? E até, muitas vezes, motivando que hajam essas falácias daqueles que tentam obstruir o crescimento dessas ideias, né, entre nós. Então acho que vai ser muito interessante amanhã. A Karen mora em Londres, ela aceitou fazer às 8 horas da noite, lá é mais tarde, né? E foi uma gentileza muito grande da parte dela para que a gente pudesse conversar a respeito desse tema que eu acho importante. Enquanto isso, o Guilherme ainda não apareceu. E já são 8 horas e 3 minutos. Tentar achar ele por aqui. Certamente o Guilherme deve estar com algum tipo de problema técnico, porque ele é um cara super pontual. Eu também sou meio chato, né, com essa questão da pontualidade, por isso que eu começo uns 5 minutos antes, para deixar a pessoa entrar na live, para checar som, iluminação, conexão, etc. Tá aí o Guilherme. Experiência de vida, tentando entender o que daquilo tá correto, ou que daqui a pouco tu possa reavaliar. Não que muitas vezes a teoria também não esteja correta e a tua experiência de vida possa também estar errada. Mas muitas vezes tu construir o teu pensamento baseado tanto na teoria quanto na tua experiência de vida acaba sendo mais importante, né? E aí eu me lembro que eu comecei a fazer essas aulas e um dos meus amigos, sem me contar, ele estava com o iPad, fingindo que estava usando, estava filmando. E botou no YouTube. Por isso que essas aulas estão até hoje disponíveis no YouTube. É óbvio que eu vou procurar em seguida, né? Eu já vou. Sou eu? Eu tava tentando, eu cliquei um monte de botão aqui para ser aceito, não tava dando. Eu acho Ô, que é por... Guilherme. eu cheguei aqui 8, aí eu conectei pelo computador, aí eu falei, deve ter um botão que o Roberto aperta aí para me deixar participar, né?
Aí eu fui pesquisar no Google como participar de uma live do Instagram. Achei em 2017. Aí eu descobri que tem que ter pelo aplicativo do Instagram. E agora eu entrei e apareceu um botão ali para ser aceito. Essas coisas aí eu nunca Ó, fiz live no beleza. Instagram. É a minha Só primeira vez. me faz um favor, então, Guilherme. Se tu tiver aí um fone de ouvido à mão, Tá, deixa eu pegar. pega aí, coloca, porque senão eu fico me ouvindo. Foi meu investimento aqui, ó. Ah, para variar, né? Sempre com esses bonequinhos. Acústico. Deixa eu ver agora. Conectados. Me escuta? Perfeitamente. Tá, perfeito. Agora sim, Tá me então. ouvindo Eu também? gosto do. Sim, sim, perfeito. Os fones são bons. Mas Gigas, desculpa aí. Oi, pode tu falar. me permite te chamar de Gigas, né? Eu imagino, com toda essa Melhor. intimidade, ou tu prefere que eu chame de Guilherme? Não, é que se tu me chamar de Guilherme, acho que é minha mãe brigando comigo. Se tu me chamar de senhor Guilherme, é formal demais. Então pode ser Gigas que eu me sinto mais em casa. Ótimo. Eu também me sinto mais à vontade te chamando de Gigas, porque foi assim que eu te conheci e foi assim que eu aprendi a te admirar também, né? Hum, Então, Tu se lembra quando que a gente se conheceu? Porque eu não. Faz muitos eu anos. lembro como se fosse hoje. Em primeiro lugar, deixa eu te agradecer por ter aceitado o convite, né, para participar. Eu sei que tu é um cara assim que não gosta muito de exposição, né? E eu não estou sendo irônico. Uhum. E tu teres aceito o meu convite, para mim é um prazer, uma honra enorme, tá? A gente poder conversar aqui, não apenas o convite para participar da live, mas também aquele Uhum. convite que eu te fiz para tu me sucederes no Instituto Liberdade, né? Que é uma bronca legal de se encarar e tu tem todas as condições do mundo para fazer isso. E isso, antes de te dar a palavra, vou te refrescar a memória, me leva a esse momento no qual nós nos conhecemos. Foi exatamente na posse do Ricardo Sondermann, na presidência do Ah, Instituto Liberdade, que foi na há alguns SPM. anos atrás, né? Que foi lá na SPM. E lá a gente se viu e tal. Eu vi um jovem, um rapazinho, né? Vamos dizer assim, todo becado de gravata, bonito e tal, interessado, inteligente, ativo, simpático, né? Eu E usava terno naquela época. aí alguém nos apresentou, não me lembro exatamente quem. Eu estava conversando com essa pessoa, tu chegou perto, a gente começou a conversar, e a partir dali a nossa conversa durou e continua durando já por, eu acho que mais de 7 anos, talvez, né? Faz uns 7 anos, eu acho isso. Ah, deixa eu lembrar exato. Foi pela época do começo do EPL também. Eu me lembro como é que aconteceu. Foi lá em. Eu entrei na faculdade em 2010. Em 2011, eu fui exposto a alguns pensamentos austríacos. Então, deve ter sido lá entre final de 2011 início de 2012. Acho que provavelmente final de 2011, se eu não estou enganado. Se não, final de 2012 no Pensamentos máximo. austríacos que não tem nada a ver com música, né? Nem com. Não, não. Eu me lembro porque eu acabei entrando nisso tudo, porque inicialmente, isso pouca gente sabe, a primeira exposição que eu tive à ideologia liberal Hum. começou numa época que eu estava mais ateu, vamos dizer. Uh, não mais ateu, é difícil definir assim, mas eu estava meio desconforme com algumas coisas e eu achei Ayn Rand por acaso no YouTube. Uhum. E achei Ayn Rand, Milton Friedman, que são vídeos similares, né? Tu acha os dois meio em conjunto. E eu Ayn Rand ouvia quem? Que eu não ouvi? Tu achaste quem? Ayn Rand? Milton Friedman, né? Que eu diria Ah, o Milton Friedman. Tá, tá, tá. que são bastante populares, né? E quando eu vi da Ayn Rand, eu assisti tudo que ela tinha falado em público e tal, ouvi ela citar Mises alguma vez, eu acho.
E foi lá, acho que em 2011, que um professor de esquerda meu insistiu para todos os alunos irem no Fórum da Liberdade, professor de esquerda. Isso que eu achei mais Uhum. curioso. E aí eu vi o stand do Instituto Mises, peguei o livro dele chamado Liberalismo Segundo a Tradição Clássica, li tudo e falei, é isso aqui que funciona, entendi tudo. E aí eu comecei a ler tudo um atrás do outro. Lendo tudo um atrás do outro, eu me lembro que eu comprei o Ação Humana, que é o que se chama de Magnus Opus, que é a principal obra desse autor da economia austríaca, que é um livro Do acima de 1000 Ludwig von páginas. Mises. É. Vale a pena ler, é um livro longo, intimida, mas é muito, muito bom. Eu me lembro que era um negócio assim, que eu trabalhava na empresa júnior da SPM, isso eu acho que era terceiro semestre, na época era Global Júnior, Sim. na verdade, e eu levava o livro comigo, porque eu lia quando eu tinha tempo, né? E eu me lembro que o Ricardo Sonderman entrou na sala, né? Eu estava sentado em algum lugar, e ele olhou, quem é que Uhum. está lendo esse livro? Aí eu falei, sou eu. Aí falou, tu tá lendo Ação Humana? Eu falei, sim. Ah, ele tal e tal coisa também, etc, etc. Aí ele se aproximou de mim, eventualmente me chamou para a posse dele no Instituto Liberdade. E aí acho que foi aí que a gente se conheceu. Com o tempo, acho que eu fiquei dos liberais, acho que eu tenho maior proximidade, maior intimidade até contigo do que qualquer um outro hoje. Tirando o pessoal da minha geração, por assim dizer, né? Uhum. Que eu tenho mais confiança e admiro e respeito muito o trabalho, eu diria que tu é a principal pessoa, né? Muito E obrigado. Tu não, sabe que merece, merece. a posse do Ricardo foi no dia 26 de março de 2013. Ih, errei um ano. Então, Putz, por um ano, realmente por um faz ano. 7 anos e meio que a gente se conhece. E muitas Aham. coisas temos feito juntos, né, nesse período, né? Pela época que eu me lembro, eu acho que o EPL, então, se eu entrei em 2010, deve ter sido mais ou menos assim. O EPL começou, então, no final de 2012, creio eu, no Rio Uhum. Grande do Sul. EPL era É, o Estudantes estudantes. pela Liberdade, né? Isso, era um movimento, até para contextualizar um pouco. Basicamente, acho que todo mundo sabe que existem os movimentos estudantis de esquerda, tipo UNE, todos aqueles filiados a partido de esquerda, mas não tinha nenhum movimento estudantil, colocando assim de maneira mais simplificada, à direita, né? E eu nunca me considerei um ideólogo no mau sentido da palavra, alguém que quisesse lá difundir e tal, participar de protesto, passeata. Eu sempre achei isso tudo muito chato e vendo como a esquerda operava com destruição de patrimônio e tudo, era uma coisa que me afastou radicalmente disso Uhum. desde o início, né? E aí eu recebi um contato, na época, eu me lembro muito bem dessa época. Eu tinha um professor que era brilhante, o professor ele tinha um talento muito bom, que era reconhecer quando o aluno tem um talento. E eu estava muito viciado nos livros de economia austríaca pela época. Esse meu professor reconheceu esse meu interesse e falou Quem assim, era não, ele? Jonas Venturini. Eu lembro até hoje, eu convidei ele para minha formatura, porque foi um cara que fez muita diferença na minha trajetória, né? Uhum. Aí eu me lembro que, isso na SPM, a SPM é uma boa faculdade nesse sentido, eles têm bons professores da que poderia se dizer, ele não é propriamente de direita, né? Mas mais não de esquerda, por assim dizer. Ele me convidou, falou assim, tu gosta tanto? Vem aqui, tu tem 15 minutos todo início da minha aula. E aí eu tinha que preparar uma aula, existe até hoje no YouTube. E eu me lembro que eu falava de qualquer coisa, mas eu me lembro que era meu ponto alto da semana, eu me preparar para dar aquelas aulas. E Uhum. eu dava aula todo feliz, eu me lembro que as primeiras aulas que eu dava era muito sem jeito, muito gurizão, assim, foi gravado aquilo, extremamente radical, o que eu não acho ruim. Eu era jovem, eu podia, eu falava de privatização da rua até. Eu falava assim, eu levava ao pé da letra o que eu lia, né? E aí E a eu fundo. ia a fundo. E eu não me arrependo, porque eu acho importante tu chegar até o máximo que tu pode ir naquela idade, porque eu acho que se tu começa não sendo radical, com as pessoas, tu vira meio bunda mole, sabe? É melhor tu começar um pouco mais a fundo e começar depois ir equilibrando com a tua experiência de vida, entende? E Digamos assim, navegando na mediocridade, né? eu acho que seria um bom termo. Eu acho assim, tu vai a fundo naquela ideia e depois tu vai se baseando na tua experiência de vida, tentando entender o que daquilo está correto, ou que daqui a pouco tu possa reavaliar. Não que muitas vezes Uhum. a teoria também não esteja correta e a tua experiência de vida possa também estar errada. Mas muitas vezes tu construir o teu pensamento baseado tanto na teoria quanto na tua experiência de vida acaba sendo mais importante, né?
E aí eu me lembro que eu comecei a fazer essas aulas e um dos meus amigos, sem me contar, ele estava com o iPad, fingindo que estava usando, estava filmando. E botou no YouTube. Por isso que essas aulas estão até hoje disponíveis no YouTube. É E na óbvio que eu vou época... procurar em seguida, né? Eu já vou até abreviar a live aqui para daqui a pouco eu ver logo esse lá. mas eu me lembro que foi bem legal. Aí, bom, tava lá, não, né? Eu falei, agora que já foi, né? E na época eu falava mais em público, né? Eu era bem estudante, eu estava estudando muito economia, eu gostava, apesar de estar fazendo ADM, a área que eu mais estudei de longe foi economia. E um tal de Juliano Torres, que foi um dos fundadores dessa rede de Estudantes pela Liberdade, no final de 2012, ele estava começando em São Paulo, Minas, e falou, pô, vamos começar no Rio Grande do Sul. E entrou em contato comigo, conseguiu o meu contato, me convidou, tu quer começar no Rio Grande do Sul, botou eu em contato com o Fábio Osterman, o deputado Uhum. estadual, para quem hoje é deputado estadual, na época não era deputado, que se envolveu com vários movimentos desse na época. Me botou em contato com o Fábio Osterman e algumas outras pessoas que depois sumiram, vamos dizer, foram conhecidos que passaram, mas não se envolveram a fundo. E o mais curioso foi que ele mandou esse vídeo para um monte de gente do meio liberal. Então eu acabei conhecendo todo o pessoal do Instituto Mises que viram, tem um gurizinho de 20 anos dando aula numa faculdade tradicional e tá no YouTube. Queriam saber. E aí eu me lembro que eu participei do Mises Podcast com o Bruno Garchagen. Eu não sei se ele ainda está fazendo o podcast dele, espero que sim, porque eu adorava. Não é mais o Bruno quem está fazendo, é o Rodrigo Saraiva Marinho, se eu não me engano. O Rodrigo que assumiu, então. É. E eu me lembro que eu fiz com o Bruno e foi o auge da minha vida. Eu falei, não acredito, eu tô no Mises Podcast, que legal. Aí eu me lembro que eu falei 40 minutos, qualquer coisa que ele perguntava, eu me sentia um deus, assim, eu tinha aquele microfone, eu me sentia o máximo. Aí eu fiz o Mises Podcast, pela mesma época eu também apareci na TV. Eu acho que foi o Sonderman que me indicou, não tenho certeza, para participar do Conversas Cruzadas, que é um programa para quem não é gaúcho, é um programa da RBS, que é afiliada da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul. Aí eu me lembro que eu tava faceirão, aí a gente começou com aquilo, e aí depois eu me lembro que pela mesma época começou o EPL, o negócio começou a crescer, começou a ter evento e começou todo mundo, com perdão da expressão, sair do armário. Entende? Eu pensei, pô, não sou o único louco que acredita nisso. E foi aquela época, lá por 2012, 2013, que começou a Uhum. surgir o que dá para se dizer como um novo movimento liberal jovem. Que foi a Uhum. época que eu estava muito ativo, de começar a sair um monte de gente no meio da universidade que fala, pô, aquilo faz sentido, eu li uma coisa assim. E começaram a se sentir mais representados, de tipo assim, olha, eu não estou sozinho. Aí começou a brotar gente na SPM, começou a brotar gente na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, na PUC, etc. E na época, junto com alguns amigos e amigas, dessa época faz muitos anos, mas eu me lembro que numa mesa, depois de um evento da SPM, sentou eu, a Carla Pereira, a Gabriela Bratislambi, que já participou inclusive daqui, a Natália Mariani e o Henrique Viana, Uhum. que hoje é um dos diretores do Brasil Paralelo. Tá? Então, para vocês Uhum. verem que é todo mundo mesmo, meio que do mesmo círculo, assim, é aquele bonde liberal que todo mundo se conhece. E a Carla deu uma ideia, por que a gente não faz uma coisa, um clube para reunir esse pessoal e tudo? E aí começou o que viria a se chamar Clube Miss Rand, né? A Carla foi a primeira presidente, eu virei diretor acadêmico, eu falei, olha, eu não quero aparecer, não quero nada, eu gosto da parte acadêmica, é o que me interessa. E quando começou tudo isso, eu me lembro que aí começou a ficar legal. A gente, para ter ideia, era meia dúzia de gato pingado, era tipo 6, 7 pessoas. A gente conseguiu espaço na SPM, mas no início, o pessoal ia na minha casa. Meus pais não sabiam na época, porque eu não falei, mas ia o pessoal na minha casa, eu fazia o evento aberto na minha casa, parecia uns loucos às vezes. Mas não tinha que botar o pessoal. Então me lembro eu de pantufa em casa no sábado à tarde e os loucos indo lá para estudar, né? Aí, vamos falar de Bitcoin, vamos falar de tal coisa, vamos falar de X, Y, Z. E era uma coisa que me chamava atenção, né? Que estava todo mundo super interessado e era aquela coisa, era meia dúzia de gato pingado e todo mundo achando que estava mudando o mundo, né? De certo modo estava. Eu acho que foi um começo de Mal uma coisa muito sabiam interessante. que estavam É, mudando o mundo, porque é, realmente isso foi o embrião de uma série de outras iniciativas que, somadas entre si, acabam sim. fazendo com que o mundo mude, né? É. Principalmente aqui no Brasil. Não, e aí, esse foi, vamos dizer, o embrião. Aí eu me lembro que em Santa Maria,
tinha o que chamava Clube Farroupilha, que era a mesma lógica, começaram uma semana antes que nós. A gente tinha uma rixa, porque a gente falava que eles começaram uma semana antes, aí um falava que copiou o outro, era engraçado, eram bons tempos. Aí eu me lembro que o atual presidente era o Gianluca Lorenzon. Para quem não sabe, o Gianluca hoje é um dos secretários do Ministério da Economia lá. Eu não sei que área ele está exatamente hoje, mas é um dos figurão lá, um dos caras que entende. É o pai da lei de liberdade econômica, né? Isso. E junto com ele, eu me lembro que entrou o Rafael Damolin, que virou um dos diretores do Instituto Mises e da livraria que ele tem. Entrou o Fabrício Sanfelice, que se deu muito bem na área de fintechs. Entrou o André Frel, que se tornou o CEO da... hoje chama Students for Liberty, antiga EPL, né? Então foi uma geração assim, de que várias pessoas ascenderam muito rápido no movimento. Tu está esquecendo liberal. uma pessoa importante aí, que é o Giuseppe Riesgo, né? É que o Pepe era um pouco depois que eu já tinha saído. O Pepe, tá. Giuseppe, ele se tornou presidente também e virou deputado estadual junto com o Fábio Osterman. Então, quem não foi para a política, foi para a área empresarial e se deu muito bem, né? Porque eu acho que aquilo foi um ótimo aprendizado para todo mundo que participava, né? E eu acho que depois de 2 anos de Clube Miss Rand, a gente teve uma reunião com outras pessoas na época. Eu me lembro que tinha o Lucas Correia, tinha o Lucas Zambuja, tinha a Victoria Jardim, que já foi vice-presidente do IEL junto contigo, tinha pessoas. Tinha o Gabriel Tibi, não estava nessa? Não, o Gabriel foi depois. O Dibi estava. Tava. O Dibi não estava na... Eu não me lembro se ele apareceu no documento de fundação, acho que ele entrou depois. Tá? Ele entrou depois. O Lucas... Tinha mais um Lucas, que era o... o Scalzilli. O Scalzilli, era o Lucas Scalzilli. Lucas Scalzilli. Isso. E eu não me lembro todos os nomes, né? Era um grupo de pessoas bastante diverso. E aí a gente falou, o nome Clube Miss Rand não faz mais sentido, porque a gente divulgava ideias gerais do liberalismo, não necessariamente vinculadas a Ayn Rand, né, a filósofa, e tinha alguns problemas com o nome. O pessoal achava que era só um clube de leitura, o pessoal achava que era um clube de mulheres, ou o pessoal achava que era um clube objetivista, e não era a nossa proposta. Então a gente reestruturou um negócio para que se tornasse Instituto Atlantis. A gente manteve o logo do Atlas segurando o globo, que a gente achava aquilo bastante emblemático, reestruturou todo o projeto, e a partir dali conseguiu atuar na maior parte das universidades, né? Chegou acho que a 50, 60 mil curtidas no Face, não me lembro nem que número está hoje, mas era um monte de curtida no Face. Tinha publicação de artigo, a Vic sucedeu e organizou mais, o João Pedro, que foi o terceiro presidente, começou publicação de livro. Então o negócio foi crescendo, mas sempre nesse foco de tipo, olha, a gente quer estar nas universidades e mostrar que não é tudo esquerda, que existe outras linhas de pensamento e que se a pessoa quiser aprender a estudar, a gente está à disposição para que ela não se sinta mais acuada, né? Gigas, me confirma um pensamento que eu tenho. Eu acho assim, a partir do momento em que o Atlantis e as suas subdivisões passou a atuar nas universidades, as palestras elas começaram a ganhar corpo, né? Se fazia palestra para 10, 15 pessoas, depois começou a ir para 30, 50, até o ponto em que a gente conseguiu botar 150, 200 pessoas nos auditórios, né? Das universidades, e isso foi assim um crescendo enorme. E eu percebi que os professores que defendiam a linha liberal, liberal clássica, a economia austríaca e tal, eles passaram a ter mais voz na universidade, na faculdade onde eles atuavam, porque se criou um mercado que dava-lhes suporte, né? Porque tu ser um professor defendendo ideias que não tem público, tu acaba dando tiro na água, mas quando tem um público, tu começa a ter apoio, tu começa a ter força, tu começa a ter voz, né? E aí isso faz com que tu ganhe mais poder, inclusive até para mudar, eventualmente, a questão pedagógica, o currículo que vai ser apresentado e tal. Eu saí da faculdade em 1976, né? A predominância era
totalmente das ideias de Keynes, de Marx e etc. Né? Tu sentiu isso acontecer, isso que eu tenho na minha cabeça, ou é uma viagem minha? É, eu acho que tem alguns fatores que influenciam nisso tudo, né? Primeiro, a mesma época que começou a surgir esse movimento liberal jovem foi a época de difusão de novas ferramentas de comunicação, tipo massificação da internet, palestra Uhum, online, leitura. Então, tudo isso contribuiu muito para essa explosão. Talvez antes existissem algumas pessoas, ou do que podem ser liberal, conservadoras de direita, por assim dizer, que não apareciam e começaram a aparecer quando começaram a ser ouvidas. Eu acho que esse número também cresceu, tá? Mas eu acho que uhum. já existia uma parte dessas pessoas, mas o Uma acesso à maioria informação. silenciosa, como a gente chama, assim, né? Isso, Se não isso. era E a eu maioria, era acho um número expressivo silencioso. mais expressivo do que todo mundo pensava, porque assim, É. ninguém quer ser o exército de um homem só. É ruim, é chato, é cansativo, é estressante. Então, por mais que às vezes tu tenha que ser um exército de um homem só, e muitas vezes tu ganha, porque quando tu tem a razão do teu lado é mais fácil, né? Imagina tu tá numa sala com 40 pessoas e tu acredita que as outras 39 vão discordar do que tu fala, né? É muito difícil tu criar aquela coragem. A maioria das pessoas não gosta de se expor, né? Então eu acho que isso foi aos poucos, tipo, olha, tem material para eu estudar sobre liberalismo online, eu vou ler então, eu não preciso mais daquele meu professor de esquerda, né? Uhum. E eu acho que a partir do momento que ela descobriu que, não só sou eu, tem 10 alunos nessa sala que são mais de direita, bom, agora eu já posso me colocar contra o professor, porque o professor já fica mais acuado de saber que não é ele podendo fazer pregação ideológica. Ele sabe que pode ser filmado também, se estiver falando só besteira e estiver fazendo pregação em sala de aula. Que eu também tenho minhas ressalvas, mas enfim. Mas eu acho que entra o fator que sim, mesmo os professores que poderiam ser considerados de direita, acho que eles começaram a se sentir mais confortáveis. Tipo, pô, agora eu tenho alunos que eu realmente posso ensinar. Eu não tenho que mais tanto cuidar com o que eu falo, porque eu sei que dessa turma tem um número X de alunos que eu posso de fato ensinar, passar conhecimento, que vão se beneficiar da minha aula. Então eu me Uhum. lembro que quando a gente começou com Miss Rand Atlantis, a gente começou a encontrar professores dentro do ambiente universitário de várias áreas que se identificavam com o pensamento político da direita, né? Mas que ficavam ali no cantinho deles porque sabiam que não é nem o diretório, mas a reitoria e toda aquela parte era comandada por pessoas de esquerda e que eles não queriam ficar sozinhos, sabiam que ia tornar a vida deles um inferno, se assim o quisessem, mas que a partir do momento que tem um suporte maior facilita um pouco. Então, eu acho que sim, cresceu, apareceu mais gente, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser feita, porque se tu entrar na URGS, é uma catástrofe, né? Parece que tu entra para desaprender, o principal é desconstruir a pessoa no mau sentido da palavra, né? Então, da SPM, por exemplo, eu não tenho do que reclamar. Eu tive muita abertura, eu tive professores muito bons. De fato, eu tive um ou outro professor de esquerda, mas eu acho isso positivo, entende? Eu acho que tu tem que ser exposto durante a tua formação a diferentes espectros políticos para que tu Claro. aprenda a pensar, inclusive com contraditório, e chegar nas tuas conclusões. O problema é quando tem toda uma formação durante a faculdade que é somente de um lado do espectro político e todos os outros ou não são mostrados ou pior, são mostrados com altíssimo viés ideológico. Então, assim, eu acho que tem importância, inclusive histórica, de tu ler, aprender e estudar Marx. Tu precisa saber o cara. Mas uma coisa é tem um professor que é marxista e que não vai te explicar o que é Mises, Hayek ou as refutações que se teve ao trabalho deles. Aí, para mim, Uhum. já é pregação ideológica e entra em outra caracterização, né? Então, assim, eu me lembro que eu tive aula de sociologia, filosofia, etc. Tive vários intelectuais de esquerda e eu achava aquilo ótimo, porque eu tinha que entender o que os caras pensavam. Se eu não sei o que os caras pensavam, como é que eu vou refutar os caras? Ou se quero dizer que eu não concordo, entende? Uhum. Então eu acho aquilo fundamental, entende? E eu acho que o problema que a gente tem hoje nas federais é que tipo, só tem um lado e o outro, né, não existe, né? Agora Isso parece que tem continua mais. assim? Continua assim, tu acha? Ou houve alguma mudança? A minha opinião mais Outro sincera é que dia nós sim. tivemos uma experiência, quando a gente fez aqui, tu estava lá, Uhum, o Ayn Rand Conference, uhum. né, Eu em passei, eu passei. setembro do ano passado, né? Sim, eu passei para dar um oi, eu dei uma circulada. Não, eu sei, tu estava lá, eu Sim. me lembro.
Mas a gente levou os intelectuais do Ayn Rand Institute através de um gesto muito gentil do Rodrigo Furtado, Uhum. que estudava lá na URGS, eu não sei se ele ainda está estudando. Acho que A ainda gente está em filosofia. levou, a gente levou os intelectuais do Ayn Rand Institute lá para darem aula, né? Uhum. Isso tudo foi uma mobilização de um professor de filosofia lá que não conseguiu autorização da chefia do departamento para que eles fossem lá. Quer dizer, tu traz gente de primeiro nível, né? Com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado em filosofia nas melhores universidades dos Estados Unidos, tu traz para cá, para eles darem aula na universidade, e ninguém quer ouvir os caras, né? E aí ele conseguiu, esse professor, ele sabia que tinha uma sala de aula vazia num determinado horário, e a gente simplesmente tomou conta da sala e começou a dar aula lá, né? Como se fosse assim, guerrilheiros, né? Sim, E eu sim. saí pelos corredores, eu e o Rodrigo, a catar gente, quem quisesse ouvir, falar sobre epistemologia, sobre ética, objetivista ou filosofia em geral, né? E a gente conseguiu reunir lá umas 10, 12 pessoas e ainda fez live via Facebook para quem quisesse assistir, tudo em inglês, né? Óbvio. Eu Foi, acho, eu achei um marco, foi sensacional, né? sim, botar um Eu acho que objetivista na é assim que a gente vai tomando os espaços, né? Mas isso tem que ser persistente, né? E tu tá É, consciente de que tem que ser persistente, né? eu ainda tenho uma vida inteira, né? Mas o que me chama a atenção é assim, ó, a gente tem um ponto positivo e um que falta muito trabalho nisso tudo, né? O positivo é, de fato, há alguns anos era impensável ter um objetivista, por exemplo, lecionando, independente da qualidade do currículo da pessoa, né? E tu sabe que, infelizmente, né, principalmente as pessoas da ala esquerda radical, que são justamente o que estão dentro das faculdades federais, acreditam que não há necessidade de debate, silenciam um outro através do medo, da intimidação e de não dar nenhum Uhum. espaço. Porque eles sabem que eles têm uma ideologia ruim, fraca e que não se sustenta por argumentos. Então, acho que a partir do momento que eles dessem espaço, eles perderiam, por assim dizer. Por isso que o discurso deles é extremamente baseado em emoção e não na razão. Né? Bem que se diz que Claro. muitas vezes na esquerda o discurso é na parte da emoção e não da razão. Mas, enfim, me deixa contente o fato de saber, principalmente através da digitalização, que hoje um cara de direita consegue estudar paralelo à universidade. A gente tem uma cultura do diploma que obriga a pessoa a passar por essa tortura de 4 anos, porque sim, eu considero uma tortura a grande maioria das universidades. Ainda assim, ele tem todo um espaço paralelo na qual ele pode aprender, estudar e se tornar melhor. E eu vejo que as pessoas que passaram pelo Students for Liberty, pelo EPL, pelo Atlantus, por qualquer uma dessas organizações, assim, ó, qualquer pessoa que passou por isso, eu indicava para qualquer empresário, porque dão de 1.000 a 0 em qualificação em qualquer outra pessoa, né? São muito mais preparadas, muito mais capacitadas, treinam várias qualidades necessárias de um líder, e estudam muito mais, porque o cara que está naquela sala de aula com o professor fazendo propaganda política, ele não está aprendendo, ele está virando tipo um... Falta um termo bom, mas, por exemplo, ele só está recebendo falas Hum. prontas, mas ele não está aprendendo a raciocinar. Enquanto o cara que vai atrás de conhecimento, ele tem que aprender a pensar. Porque um cara de direita, ele tem quase o mundo todo contra ele dentro da universidade, né? Então ele tem que ser muito bom, muito bem preparado, porque ele sabe que vai ter que debater. Então ele já sabe tudo da esquerda, porque é o que ele está aprendendo, e tem que saber tudo da direita. Então um cara que sabe debater, argumentar e entender o mundo da melhor forma possível, independente de qual conclusão que ele chegue. Enquanto o cara da esquerda, normalmente ele não está se expondo aos argumentos da direita, então ele fica numa posição confortável. Não tem que estudar porque eu estou no meu mundinho, todo mundo concorda comigo. E não é a situação que normalmente os liberais ou conservadores passam. Porém, eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande, e que eu acho que isso vale salientar, é o poder, tanto político, quanto do senso comum, quanto da mídia, etc., pertence ainda à esquerda, né? Então, por exemplo, Sem tu dúvida. bota reitor da universidade, responsável pelo curso, quem bota as pessoas lá dentro é tudo comandado pela esquerda ainda. Então, acho assim, é muito positivo o fato da gente ter cada vez mais estudantes liberais e conservadores,
tá? Mas a gente ainda não achou, não conseguiu chegar em ferramentas de ação pertinentes, duradouras e efetivas. Eu acho que um primeiro passo com a eleição de alguns políticos liberais já é extremamente positiva. Então, tu tem um Giuseppe Riesgo, um Osterman, o Camozzato lá na Assembleia, a Mari Pimentel, que entrou agora. Eu acho que tudo isso ajuda a tornar o discurso mais popular e factível para a grande massa da população e outros mais conservadores e liberais. Que tu tem, inclusive, o político oportunista que se diz conservador e liberal para ganhar voto, porque agora dá voto isso. Então, tem os oportunistas também, o que eu não tiro o mérito. Vai ter sempre esse tipo de político que é o oportunista, que quer aqueles votos, e se ganhar, se elegendo com uma plataforma liberal e votar nesse sentido, tá ótimo. Tá? Agora, esse pessoal serve, no mínimo, para sinalizar que há coisas mudando no mercado, né? Sim, das o ideias. mercado mudou. E a questão toda que hoje é a minha principal preocupação e consiste nos meus projetos de longo prazo é converter essa massa de jovens, tanto jovens universitários como jovem adulto, em instrumentos de ação. Ou seja, hoje, Porto Alegre, a gente estava com medo de eleger uma candidata do Partido Comunista do Brasil. E eu via judeu defendendo ela. Ah, não, mas é comunista só no nome. Pô, eu juro que quase respondi, tu vai votar no Partido Nacional Socialista, porque é só o nome. Porra, para mim é uma questão de respeito com os nossos ancestrais, entende? Como é que tu vota num partido que dizimou, não só judeu, mas um monte de outras minorias ao redor da história e acha que não, é só o nome, a pessoa é moderada. O nome, se tá no nome, não é moderada, ponto. Não precisa nem ver o que a pessoa fez. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de dignidade não entra num partido com esse nome. Terminou. Agora, me assusta o fato da gente ter 45%, virtualmente 44% dos votos válidos no segundo turno para ela. Pode até, mas as abstenções que foram no segundo lugar. Não, mas tudo bem, foi 44% dos votos válidos. Me assusta saber que essa pessoa tem tudo isso daí de voto. E eu acho que isso mostra que, apesar da gente ter conquistado uma massa de estudantes e estar mostrando os crimes ideológicos que essa ideologia fez no passado, a gente ainda precisa garantir de que o debate político ele parta de pressupostos democráticos. Então, assim, eu não concordo com a social-democracia. Eu acho que é uma ideologia com muitas falhas. Mas eu acho mais factível de conversar com um social-democrata, porque, para mim, ele respeita a democracia em um ambiente democrático. Agora, um socialista e comunista, não. Esse cara não pode estar no debate público porque ele não respeita as premissas básicas. Entende? Então, a partir do momento que o debate se torna entre uma esquerda mais moderada, centro e direita, tu já tem uma evolução muito grande que é parar de ver partido passando pano, porque acontece em Cuba, Venezuela, agora a destruição da Argentina, que não terminou de fazer. E assim, para mim é uma questão quase que humanitária, entende? Eu acho assim, converter o senso comum das pessoas para não tolerar mais esse tipo de discurso. Que tu falar socialismo ou comunismo te faça perder voto. O que, de certo modo, já acontece, porque tu vê que o PT sempre no segundo turno vira verde e amarelo, tira o vermelho, tira a estrela e some com a foice e o martelo, porque eles têm vergonha disso. Eles sabem que as pessoas não gostam, mas eles adoram tentar enganar, né? Então eles tiram a foice e o martelo, mas é aquela coisa, por detrás dos panos tá a foice e o martelo lá. Né? Não, tu vê a Manuela se vestindo como uma Margaret Thatcher, né? Se fosse um pouco mais velha, ela emularia a figura igreja, da né? Margaret Thatcher. A cada 2, 4 anos ela vai lá rezar, né? Porque é só rezando para ver se ganha. É uma tristeza. E assim, o problema, para mim é uma série de problemas, né? Tu tem o corrompimento das nossas instituições que permitem que várias más pessoas dominem todo o sistema político, o que é um problema muito sério. Tu tem a questão do senso comum e tu tem uma guerra, porque eu acho que o termo certo é falar guerra, né, de que tipo os antidemocráticos assumiram o controle de várias instituições importantes e que prejudicam, por exemplo, mídia. Eu detesto o termo mídia imparcial. Mídia nunca vai ser imparcial. Tem sempre viés. Mas tu precisa da mídia de centro, de direita e de esquerda. Tem mídia só de esquerda. Eu me informo mais por... O único jornal que eu assino é a Gazeta do Povo, porque com ressalvas é o único que consigo ler alguma coisa. Entende? Tu tem as instituições... Agora, é importante que haja essa diversificação, né, na oferta das ideias, seja na literatura, na academia, na mídia, onde for,
Mas tu tem que te pensar, tu tem que parar para pensar e entender por que que há a hegemonia de uma determinada ideia, sendo que essa ideia ela já foi reprovada em todos os testes práticos, teóricos, nos últimos 150 anos, tá? Ou mais, né? Eu tenho a minha teoria, né? Mas pode falar. E, pois é isso que eu quero ouvir. Eu vou te perguntar exatamente. Então é o seguinte, a gente vê isso tudo acontecendo, a gente vê essa hegemonia, a gente vê a sociedade aceitando isso, né, de certa maneira. E por que que aceita? Porque eu acho que nós nunca trouxemos o debate efetivamente para a questão que interessa, que é a questão ética. Tá? A questão ética é aquela que exige um raciocínio lógico, que exige um pouco mais de inteligência, que exige o reconhecimento das coisas da realidade, né? Saber o que é evidente, né? E reconhecer aquilo como evidente e fazer abstrações a partir daquilo, né? Então eu acho assim que não é apenas um problema que a gente enfrenta na academia, na elite pensante, mas também é um problema social, né? Porque o Sim. Brasil, por exemplo, ele foi doutrinado ao longo de séculos em nome do coletivismo que necessariamente precisa ser estatista, né? E então a gente não está querendo aqui convencer indivíduos de que uma teoria é mais válida do que a outra e tal. Não, a gente precisa ir mais a fundo, a gente precisa convencer as pessoas e a parte mais importante, mais influente da sociedade, de que a ética que move as nossas ações, ela está equivocada, né? Que o individualismo, aquele que diz que nós somos um fim em si mesmo, que, diferentemente do que as pessoas muitas vezes acham, né? Que o cara é individualista, egoísta, é o cara que quer Sim, sim. maltratar os outros, sacrificar os outros. Não, não é isso. Se tu reconhece que tu é um fim em si mesmo, que isso é um princípio universal, se é universal, ele tem que valer para todo mundo, né? Então, a liberdade aí é muito importante, porque a liberdade como ausência de coerção, né, ela pode ser exercida de forma ilimitada. E as pessoas têm que compreender isso, né? Sim. Que o exercício da liberdade, na sua plenitude, é que faz com que a sociedade possa se constituir de indivíduos que florescem, prosperam e acabam alcançando a felicidade, e como um todo a sociedade também se eleva, né? Em todos os aspectos, material, intelectual e espiritual, né? Como é que tu É. vê essa questão? De que maneira tu vês assim, qual o caminho possível para que a gente enfrente essa resistência por causa do que está por trás disso, né? Seja religião, seja doutrinação, seja, enfim, os temores da mente humana, né? Para viver em Sim. liberdade, com responsabilidade, etc. Ah, então, assim, é uma pergunta bastante complexa, né? Eu vou dar a minha opinião, mas se eu, obviamente, soubesse a resposta, é aquela coisa. Se eu soubesse a cotação do dólar amanhã, eu estaria rico, né? É, Mas qual que se é a tu minha pudesse influenciar na cotação do dólar, Eu também eu podia ia estar te rico. perguntar o que que tu faria, né? Tu ia para estar rico. É a mesma coisa. Como é que tu vai influenciar na sociedade para que todo mundo fique rico? Então, assim, ó, minha opinião sobre o que a esquerda fez e qual foi a falha histórica da direita. Eu acho que, primeiro, tá, desde a época pós-Revolução Industrial, Inglaterra, etc., o liberal, em particular, o conservador, para mim, é um pouco diferente nesse sentido, ele sempre foi muito conivente com pessoas que portavam doutrinas totalitárias. Então, assim, tu não pode Uhum, debater com socialista, com comunista, isso é a minha visão. Tu não debate com socialista ou com comunista porque ele não aceita os mesmos princípios da sociedade que tu vive. Ele é um cara que, se tiver oportunidade, te mata para pegar tua propriedade. É o que está na ideologia dele. Entende? Então, se é uhum. uma ideologia incompatível com a ideologia da sociedade que a gente vive, tu não poderia permitir o espaço para debate desse cara, tu não poderia permitir que esse cara entrasse no parlamento, por exemplo.
Para mim, aí já começa uma série de erros, mas eu acho que o principal é como a esquerda se estruturou, né? A esquerda não foi imediatamente tomar o poder político, né? Eles têm uma noção muito clara de guerra política que a esquerda ainda, vamos dizer assim, não conseguiu arquitetar de forma efetiva. O que eu quero dizer? A esquerda, no geral, tá? Ela tem um plano de poder bastante consolidado. Antes de adentrar dentro da política, ela tomou a mídia, as universidades, entrou judiciário, é só ver STF, essas coisas, as decisões conseguem passar. Então, ela entrou em várias organizações da sociedade civil para se consolidar como uma força hegemônica naqueles locais. Bem que dizem, inclusive, na época da antiga ditadura militar, que esses órgãos nunca foram mexidos, de fato, né? Então, isso tu vê em alguns, eu tenho muitas discordâncias, mas enfim, tu vê em Olavo e alguns outros caras que comentam sobre o período, que é o seguinte: os militares tomaram a força política, mas não tomaram as forças no meio da sociedade civil. Então, nunca tiraram, de fato, a esquerda do poder. A esquerda sempre continuou ali no entorno, né? E foi quando a junta militar saiu, de fato, do poder, e eu acho que ideologicamente eles têm características de esquerdas. Então, a ditadura militar, por exemplo, economicamente, há várias políticas de esquerda também. Inclusive, a parte totalitária eu acho quase que idêntica, mas enfim, aí já é outro debate. Quando a junta militar saiu do poder, para mim, deixou as portas abertas para a esquerda, porque eles nunca saíram, de fato, do poder. A esquerda já tinha mídia, era uma questão de tempo até alguém como o Lula, que é um tipo mais radical de esquerda, porque o PSDB não deixa de ser esquerda, um Sarney não deixa de ser de esquerda, entrassem, assumissem poder e fazer a catástrofe que chegaram a fazer. Eu acho que o que evitou que a gente passasse por um processo mais profundo de venezualização foi o fato da gente ter um Congresso e um Senado, entre aspas, né, mais forte, com um papel muito forte do centrão, tipo PP, MDB, que por mais que a gente tenha muitas discordâncias, pelo menos seguram as pontas, né? Agora, mesmo que seja por interesse individual, sim, né? Mesquinho. Por péssimos motivos. Por péssimos motivos, para ganhar dinheiro, para trocar benefício, mas seguram as pontas, né? Agora, meu ponto é o seguinte: como que a direita se arquitetou e o que a direita tem feito todo esse tempo? Entende? Vamos fazer um post irritado no Facebook, vamos participar de um debate, chamar a esquerda. Não que isso não seja importante, mas a gente não tem meios efetivos de ação. A esquerda, para tu ver como está nos luz à frente, viram que um dos principais pontos que eles perderam é a igreja. Tipo, os evangélicos são uma grande massa de barreira contra as doutrinas da esquerda. A esquerda é mais radical, tá? O que eles fizeram? Já estão dentro da igreja. Os caras estão anos luz à frente do que a gente está fazendo. Então, eles veem alguma coisa, como é que a gente toma isso? Saíram do poder, o próprio Dirceu falou, nós vamos tomar o poder. Pô, o cara fala isso em rede nacional, entende? Ninguém dá bola. E se tu olha todos os movimentos que o PT nós vamos perder a eleição, mas nós vamos ganhar o poder. Então, assim, eles não saíram do poder, eles continuam dominando tudo. Mesmo com aquelas ressalvas que tu tinha contra o Bolsonaro, o cara é um fantoche, não consegue fazer nada, porque estão todas as instituições políticas tomadas. E eu acho que também o cara é meio bundão. Tá? Eu acho que o cara não... O cara é aquele presidente que tinha tudo para dar certo. O cara tem o carisma, tem expressividade popular, o cara tinha uma massa popular forte com ele. Em vez do cara ir lá e peitar os caras e fazer o que tinha que ser feito, o cara arregou. Entende? Era um cara que era um dos primeiros em muitos anos que tinha condições de fazer alguma coisa. Agora, bom, considerando que está tudo tomado, que a direita não tem plano de poder, o que deve ser feito? A direita tem um plano de poder e saber como lidar com uma guerra política. Porque é o seguinte, uma das, não vou dizer discordâncias, tá? Mas um dos pontos que eu sempre participava dos debates liberais é que eu falava, olha, nós temos um problema. Que problemas nós temos? Bom, é o seguinte, a esquerda está disposta a tomar todos os meios de poder e usar todo o dinheiro público possível e imaginável, certo ou errado, para educar legiões de crianças, falar qualquer mentira na mídia, e a gente continua com um debate moderado, bonitinho, olha, tem que cuidar, não pode falar assim, assim, assado. Eu acho que a gente tem que ter duas atitudes, eu diria, mais imediatas. Primeiro, entender quem é realmente o nosso inimigo. Tá? Ou seja, quem que é o inimigo da sociedade democrática, da república? Entende? Quem são pessoas que defendem valores e instituições que não são compatíveis com o Estado Democrático de Direito. Ponto. Definiu quem que são esses, entender o que os caras estão fazendo, que é o que eu falei, e fazer um plano de contração. O que eu entendo como seria um plano
de resposta, ou de contra-resposta, por assim dizer. Primeiro, entender que eles tomaram órgãos da sociedade civil, ou seja, os conservadores ou liberais têm um canal de TV, por exemplo, para divulgar as ideias dele. Eu acho que a primeira coisa mais perto que saiu disso é o Brasil Paralelo. Por isso, eu acho que é um conjunto de ações que algumas já estão sendo tomadas, mesmo que de maneira não centralmente dirigida, o que eu acho positivo, porque tu não tem como desabilitar ele centralmente. Então, tu tem o Brasil Paralelo, cuidando da parte da narrativa, por assim dizer, que eu acho excelente. Mas uma das coisas que eu acho que eu tenho tentado fazer é como é que eu lido com o senso comum do pequeno e micro empresário, que é a grande maioria da população que sustenta um Estado que adora tomar recursos da sociedade, e explicar, olha, aquele cara de esquerda que diz te defender, ele não está te defendendo. Esse é o cara que na pandemia te quebrou porque mandou fechar tudo, entende? Então, trazer esse cara para o nosso lado e tirar aquele discurso liberal elitista. Eu acho que isso foi um dos grandes erros do liberal. A gente se restringiu encastelou. Isso. Se encastelou. Isso. Dentro de um ambiente universitário. É a tal da Torre de Marfim, né? Isso. A gente chegou num lugar que a população comum não nos ouve. E a partir do momento que a esquerda detém o poder político e a grande mídia, eles fazem ser ouvidos. Então a gente tem que pensar em estratégias, né, de como revidar isso. Eu acho que já tem várias coisas legais acontecendo. Então, com a divulgação, tu tem, mesmo caneta desescredizadora, que parece a ideia mais besta que tu pode ver. Ajuda, não confia nos jornais, olha como eles te mentem, né? E eu acho que tudo isso ajuda. Eu acho que tem também os excessos, aquelas anti-vacina, aquelas coisas muito mirabolantes, mas eu acho que tu precisa também desse excesso. Eu acho que tu precisa dos loucos da direita, por assim dizer, para tentar que os moderados assumam mais espaço, entende? E eu acho que aos poucos vai acontecendo. O que me preocupa é a esquerda tem muito poder e eu não sei o quanto tempo a gente tem para tomar medidas mais drásticas, né? Me preocupa. Não, eu acho que nós temos todo o tempo do mundo, né? Porque esse combate às ideias nefastas da esquerda, o que eu chamo dos coletivistas estatistas, isso é uma coisa perene. Não começou hoje, não começou ontem e não vai terminar amanhã. Isso aí é um processo. Ora a gente consegue avançar um pouco, ora não. Se tu imagina o seguinte, isso eu tenho conversado com insistência aqui nas lives, é o seguinte, como tu mencionaste, a Revolução Industrial ela é fruto de uma revolução de mentalidade, de uma revolução intelectual, né? Ela é produto disso. Então, o ambiente que permitiu que a Revolução Industrial acontecesse foi forjado anteriormente a partir e sobre ideias que passaram a ser predominantes e aceitas pelas sociedades onde a Revolução Industrial ocorreu, principalmente no que se refere lá à Grã-Bretanha, à Holanda e mais fundamentalmente ainda aos Estados Unidos, né? Foi da onde surgiram as ideias que trouxeram os direitos individuais como um fator crucial para que as sociedades se tornassem livres. Os Estados Unidos criou a República Constitucional e assim por diante, né? Os ingleses, com a Revolução Gloriosa, instituíram o Bill of Rights lá, dando poder ao parlamento para mitigar as arbitrariedades da coroa, enfim. Quer dizer, houve um crescimento dessas ideias e com elas as políticas que passaram a ser adotadas permitiram que a sociedade se manifestasse de uma forma mais produtiva, de uma forma mais livre, de uma forma mais independente do Estado, né, como força hegemônica. E aqui no Brasil, se a gente analisar de forma mais profunda, a gente vai ver que isso não aconteceu, né? Que o que a gente vive é um arremedo de liberalismo, vamos dizer assim, ainda mais tem muito mais o corte continental, né, baseado nas ideias
de Rousseau, nas ideias da Revolução Francesa, com temperos de positivismo, idealismo alemão e tal. Quer dizer, é muito difícil tu enfrentar esse monolito, né? E eu acho que o que tem acontecido no Brasil nos últimos 30, 40 anos, que hoje começa a se horizontalizar em termos de disseminação, não está mais se disseminando apenas ao longo do tempo vagarosamente, não. Está se disseminando horizontalmente de forma rápida, né? Por causa da velocidade da informação. Então, eu acho que é possível a gente romper essa hegemonia. Eu não sei precisar em quanto tempo, mas quanto mais veloz for a comunicação, quanto mais intensa for a ação dos agentes que defendem as nossas ideias, mais rápido isso vai acontecer, tomando as universidades, tomando a mídia, tomando os parlamentos, principalmente, né? Porque para mim tomar o executivo é insuficiente, não resulta naquilo. E Não, tomando também o judiciário, né, no futuro. eu me lembro que eu estava com o Carlos Biederman, né, que era o segundo presidente do IEL no avião, né? E ele me comentou que uma das coisas que faziam na época dele, lá em 80 e poucos, era para juízes, advogados, etc., davam formação para justamente tentar causar um efeito nisso. Eu acho que um dos erros que Agora, acabaram isso teve um efeito positivo. Tu sabe que todos os magistrados aqui da 4ª Região do Tribunal Federal passaram pelos cursos do Instituto Liberdade. eu não Todos sabia. eles. Isso é uma coisa Talvez que até por isso que a pena do Lula tenha aumentado, né? realmente causa esse efeito, mas eu acho que um dos erros, por assim dizer, que acabaram ocorrendo é um entendimento que ocorreu no passado de liberais e, de certo modo, de conservadores, porque está todo mundo junto nessa, né? De achar que estabilização econômica poderia se resultar na aniquilação, entre aspas, das doutrinas totalitárias da esquerda. Então, me parece que isso foi que me falaram da época, né? Que após a elaboração do Plano Real, tudo começou a morrer. Todos os movimentos liberais e tudo, porque quando tem uma má situação econômica, todo mundo quer resolver o problema. Resolveram o problema, acharam que resolver o problema econômico, acharam que resolveram todos os problemas. Entende? O que não é verdade, né? O problema econômico é um deles. Né? Eu tenho uma outra visão histórica desse momento. Tu estava na época, eu acho que tu vai... Eu também estava, mas Eu eu era muito estava na pequeno. época. Eu estava na época e fui testemunha disso. O que acontece é o seguinte: muitos dos movimentos em defesa das nossas ideias que se tornaram institucionalizados, né, como o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, de São Paulo, o IEE aqui e outros e tal, eles surgiram a partir de iniciativa de determinados empresários, tá? E ao longo da década de 80, que foi quando eles surgiram, no início da década de 80, quando a intervenção governamental era brutal, já naquela época, né, mas era de outra característica, a inflação era enorme, a regulação era enorme, existia... a gente ainda estava naquele período de saída Da hiperinflação. da ditadura militar para a democratização. A gente ainda questionava muito como é que seria o funcionamento do Brasil a partir do momento em que a democracia fosse restabelecida e tal. Acontece que muitos empresários que participavam desses movimentos faliram, tá? Entraram em decadência econômica e não puderam se manter à frente dos seus negócios, tá? Então, isso aconteceu também. Não foi só o fato de que o pessoal, com as políticas do Itamar e do FHC, de estabilização da moeda e tal, propiciaram com que... O pessoal que financiava faliu e teve que secou a fonte. É isso aí. Então, houve isso também, né? E aí se criou um hiato, né?
É como se alguém acendeu lá atrás um pavio, né? Esse Sim. pavio, ele foi indo, nunca explodiu, né, a bomba, né, do liberalismo, né, para mudar a sociedade. E ele, felizmente, durou aí 30 e poucos anos sem ter se apagado, né? Ele foi Sim. explodir mais tarde, a partir do momento em que a revolução digital chegou aqui no Brasil, né? Sim. E as ideias Ah, passaram a ser disseminadas. Essa é a minha visão, né? sim. Da época, francamente, né? Aquela visão que eu tinha, mas tu bota aí em 90 e poucos, em 2000 eu tinha 7 anos, eu nasci em 93, então, como não é uma coisa assim documentada, que eu possa ter muita propriedade para falar, não acho nem prudente, né? Mas realmente, uma das coisas que eu acho positivo, né, é que de fato hoje a gente tem candidatos liberais e conservadores eleitos com participação que podem falar o que são e que não é mais um problema, né? Uhum. Inclusive, tu vê até raposas políticas como o Roberto Jefferson querendo se vender como liberal ou conservador, porque Conservador. Conservador, no caso, né? conservadora. Assim, se tu não quer ser esquerda, tu diz que é conservador, e muitas vezes a gente nunca nem ler um livro conservador para opinar devidamente sobre o assunto, né? Mas eu acho isso bom, entende? Porque mostra que voltou ao debate político outras doutrinas que não social-democracia e socialismo, entende? Que parecia que era a única que era presente. Eu me lembro na época que eu era mais novo, tu olhava a TV, era o debate do PT e do PSDB, era isso que tinha, né? É. E agora parece que foi se modernizando e parece que, no geral, o pessoal entende já o PSDB como, de fato, sendo um partido de esquerda, que é o normal, né? Mas demorou pro pessoal É. perceber. E aqueles que não perceberam com a pandemia, agora podem ter Ah, certeza disso, né? aqui Quer dizer, pode no falar mínimo palavrão? fascista, né? Pode falar Eu palavrão? não gosto de palavrão, mas aqui é live sem censura, tu pode falar o que tu quiser. A Mas pandemia serviu para corra o ensinar. risco de ter que arcar com a Ah, responsabilidade pelas eu suas acho que a palavras. pandemia, tá, foi o maior gerador de liberais, possivelmente, da história recente, porque todo mundo se deu conta que política é tudo faria do mesmo saco. Tá preocupado com o É. voto, terminou o segundo turno, manda fechar tudo de novo. Não respeita nenhum direito. E é tudo. Não importa se é PSDB, se é PT, se é que seja DEM. Claro, aí depende especificamente de um ou outro político em particular. Mas Uhum. é tudo a mesma coisa, entende? No fundo, eles todos compartilham da mesma doutrina identitária e da mesma doutrina totalitária. O que tem são pequenas diferenças de o quanto de imposto a gente vai cobrar, o quanto esse serviço tem que ser regulado, mas no fundo a ideologia por trás deles é a mesma. Entende? Claro, eu acho mais debatível com o social-democrata, porque ele acredita num sistema democrático, de eleições livres, de liberdade de expressão, etc., mesmo com algumas diferenças em relação ao nosso posicionamento, do que com o PT, PSOL, esses daí, entende? Para mim, o Sem PSDB dúvida. é dentro do limite do que poderia estar à esquerda, por assim dizer. O problema é o seguinte, é que com os extremistas, fanáticos, dogmáticos da esquerda, se tu for utilizar os mesmos métodos deles, tu vai preso, né? Sim, Eles não vão preso porque há uma hegemonia desse pensamento. Senão eles teriam que estar presos também por tudo que já fizeram. Né? Só tu olhar o MST, sim. MTST, o Boulos Votar em concorrer é Boulos um como absurdo, é um moderado. escárnio. É um É escárnio, né? moderado. O Boulos é O moderado, tem que cuidar PT com as coisas que ainda faz. está na política como o nosso candidato a vice-governador aqui, o Rosseto. O PT tinha Aham. que ser proscrito em qualquer sociedade que defenda, sei lá, a ética mínima para se Sim. viver em sociedade, né? Ou a Mas é aquilo, política eu acho que mais racional para se nós, viver em sociedade. mas é aquilo, eu acho que nós, como liberais, inclusive, não o nosso caso em particular, mas muitos ainda, são muito, é aquela coisa do Popper, ser tolerante com os intolerantes. Com esse tipo de gente não pode ter tolerância, porque esse tipo de gente não vai ser tolerante contigo quando obtiver o poder pleno. É o tipo do cara que realmente um dia pode te tá nem aí se botar pra forca porque tu é uma pedra no caminho dos caras. Então, eu acho assim, tu debate com pessoas que aceitam as premissas democráticas. Com esses caras, não tem como conversar, porque eles estão fora desse espectro, né? Sem dúvida. Agora me diz uma coisa, Gigas. Hum. Nós vamos dar oi para a Gabi Lambi ou não vamos dar oi para a Gabi? Porque ela Eu está ia dar oi, cenando mas aí. eu não queria te desconcentrar, eu ia fazer assim pra Gabi. É? Pô,
Eu dei oi, assim. Eu acho que a Gabi tem live essa semana, né? Ou era semana passada, não lembro. Ela teve a semana passada, falamos muito bem de ti, apesar dos pesares. Mas essas horas você pode gravar e me passar depois, para eu arquivar nas minhas memórias. Vai ser feito Mas, isso. beleza. Mas é até as 9? Não sei até que horário. 9, 9, 10. Enquanto tiver papo bom, a gente vai indo. Para encerrar, então, vamos encaminhar o encerramento, Ah, tá. Não. Gigas. Só para não estourar os horários dos nossos telespectadores que nos honram com a sua presença e Tem gente audiência. que entra na metade da live, tem gente que entra no final da live para ver se terminou mesmo. Enfim, né? Tem muita É, esquerda aí que entra aí para saber disso. a gente sabe que E o pessoal realmente esperto, quem tá desde o início, que tem aquele sorteio secreto, né? De quem participou de todas as lives, da primeira até a última, né? Tem aquele sorteio secreto que só sabe quem assistiu tudo. é verdade, é verdade. E o sorteio vai ser sempre amanhã, né? Que nem fiado só Isso, amanhã, o sorteio só amanhã. isso, amanhã. Então, me diz uma coisa para a gente encaminhar o encerramento, Gigas. No dia 1º de janeiro de 2021, quando o Instituto Liberdade, ano em que o Instituto Liberdade vai comemorar seus 35 anos, tu vai estar presidindo a instituição, né? Temos que fazer festa, 35. Nós vamos fazer festa, mesmo que a prefeitura não deixe, né? Vamos combinar, né? Não, mas lei autoritária não se respeita. Eu detesto isso. Odeio, 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 É odeio. completamente imoral respeitar a lei autoritária, É, arbitrária como essa que a gente tem. não, Então, a festa vai ser feita. Ok. Agora me diz o seguinte: de todas as iniciativas que tu tens visto aí do Instituto Liberdade, qual é que te seduz mais, assim? Qual é que tu gostaria de... Puta, eu gostaria de pegar isso e fazer do meu jeito, né? Eu acho que eu vou obter mais resultados. Eu acho que o que eu sonho vai se tornar mais palatável, mais palpável, não palatável, mais palpável, né? eu só tô vendo O que que te... eu tô vendo o pessoal da minha empresa rindo de tipo assim, olha, eu sei que tu falou na live que tu quer fazer uma festa clandestina ano que vem, a nossa festa, cadê? Daqui eu já tô sentindo que vai vir cobrança pra cima de mim depois. Mas assim, né? Só antes de eu entrar na pergunta em si, né? Eu sempre fui da filosofia Sim. assim: se tu quer usar máscara, se proteger, não ir em locais, tu não vai em locais. Mas eu acho que tu forçar toda uma sociedade a seguir tuas normas para atender os teus desejos, eu acho que isso se torna autoritarismo. Por essa lógica, tu não tem limites até onde tu pode ir. Ninguém nunca vai sair de casa porque tu tá sempre exposto a vírus. Então, não usar máscara o resto da vida, mesmo com vacina, porque tem chance de se contaminar igual, né? Então, por isso que eu sou contra, não tem limites para o que se pode definir. Eu acho isso extremamente arbitrário e perigoso, né? Então, assim, ó, eu diria assim, eu ainda tenho que de fato entrar para analisar tudo o que está sendo feito, o que eu acho que pode ser melhor, o que dá para mudar, etc. Eu gosto Uhum, muito da ideia do projeto editorial de livros para as crianças, tá? Eu uhum, acho que é uma demanda muito grande de pais, de pessoas da minha faixa etária para mais, que veem falta de materiais de educação para os filhos. Não que eu tenha filhos bastardos perdidos por aí, mas eu acho que eu fico pensando assim, pô, se um dia eu tiver filhos, o que eu vou conseguir para educar eles, né? Eu acho que isso é uma demanda muito boa. E eu tenho avaliado algumas iniciativas que já foram feitas no passado, porque o que eu tenho? Eu tenho conversado inicialmente com alguns, por hora só um ou outro, tá? Quando eu entrar, de fato, eu vou conversar com mais amigos liberais e conservadores para o que tu acha que não está sendo feito que pode, uhum, para colher o máximo de opinião possível. Ideias muito legais que eu tive de alguns amigos, por exemplo, fazer um índice do business por estado dentro do Brasil, para inclusive tentar uhum. auxiliar em política pública de tipo, olha, como é que o estado X está fazendo diferente do Y e como é que se pode aprimorar. Porque agora que de fato tem gente nas assembleias, pô, isso daí pode ser muito bem utilizado. Outras coisas que podem ser feitas que eu acho extremamente interessante. Além de reunir os empresários de alto renome, né, no nosso círculo, eu acho que tu tem uma demanda reprimida muito grande pelo pequeno e médio e microempresário que não tem suporte nenhum.
Então, por exemplo, aquilo que tu falou de cursos para magistratura, eu já acho muito legal. Eu acho que aquilo tem um espaço muito bom. Mas o que a gente pode fazer para o pequeno e microempresário para que ele se sinta representado pelo nosso espectro político, entende? Como é que o Zé da Pipoca, que atende centenas de pessoas por dia, que fala com um monte de gente, que tem um senso comum, que influencia muita gente, como é que a gente torna esse cara um aliado na difusão de boas ideias? Entende? Porque esse cara ele não vai ler um livro muito técnico, não vai virar altamente especializado. Mas é tipo aquela coisa, quando tu chega e fala com um taxista, antigamente, hoje é mais Uber, mas aquele cara é a média de pensamento, entende? Eu quero saber como influenciar aquele cara para trazer mais gente, entende? Eu acho que isso poderia trazer muitos efeitos num relativamente curto espaço de tempo. São tudo ideias no ar. Eu acho até quando a gente teve aquela reunião lá, né, com outras pessoas que tinham interesse em saber no instituto, eu falei assim, olha, eu quero sentar, ver o que já foi feito, ver o que deu ou não deu certo, fazer um planejamento e conversar antes de botar qualquer coisa, assumir o compromisso, eu quero conversar com gente que entende mais que eu, para ver o que eu posso fazer, porque energia não falta, entende? Mas eu acho assim, eu não sei de tudo e ninguém sabe de tudo. Então eu quero conversar com várias pessoas e eu acho assim, por cima, eu acho que uns 3 ou 4 projetos dá para fazer tranquilamente. Eu acho que o projeto dos livros, projeto de influenciar o homem comum, por assim dizer, sem nenhum demérito, obviamente. O do Doing Business, por estado, também acho legal. E eu diria talvez fazer ocasionalmente alguns encontros com empresários, não de empresários, mas, por exemplo, trazer tipo um Jean Turco lá de Minas. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que gostaria de um evento aberto para escutar o cara falar. Né? Trazer o Rachevski também, das lives, para falar. Eu acho que é por aí. Tá bem. Gerais. Tu sabes que tu vai herdar já de cara a publicação de um livro infanto-juvenil que teve muito sucesso há 20 anos atrás, que é As Aventuras de Jonas o Ingênuo. Ele já não existia esse livro antes, porque o nome é muito familiar. Ele foi lançado pelo Instituto Liberdade há 20 anos e nunca foi reeditado, tá? E a minha última ação no Instituto Liberdade foi adquirir vários títulos para que possam ser reeditados, entre eles esse, tá? Então já está em estudo o projeto, provavelmente em março a gente deve lançar, quer dizer, tu vais lançar. No meu aniversário, ótimo. No meu também, né? Pode ser, começa dia 5 de março e termina que dia? Dia 12 de março, de 5 a 12. Então de 5 a 12 a gente vai lançar As Aventuras de Jonas o Ingênuo, né? Com promoção especial, preço reduzido, para que a gente possa realmente difundir as ideias lá contidas, né? Que são deu certinho bem liberais. uma semana. Deu certinho uma semana. Uma semana de promoção, aniversário do ex e do então presidente do Instituto Liberdade. Isso é muito bom. Sim, vai vender muito. Isso aí a gente vai vender todo o estoque. Inclusive o Ken Schoolan, que é o autor do livro, cedeu os direitos de cópia, né, gratuitamente para que a gente pudesse fazer esse trabalho. E a gente está desenvolvendo o projeto gráfico, enfim, definindo como é que vai ser a edição, né, para que realmente seja de muito sucesso. Perfeito. Não, muito bacana. Então tá combinado o lançamento. Já tá certo, conto com a compra de todos, tá? É isso aí. Por aqui a gente vai fazer uma promoção especial para todo mundo. Vamos fazer metade do dobro. Metade do dobro, é isso aí. Como bom comerciante, né? Isso aí, claro. Gigas, muito obrigado mais uma vez por tu ter aceitado aí o convite. A conversa foi maravilhosa, é sempre bom te ouvir. Muito melhor ainda pessoalmente, né? Em breve a gente toma outro café lá ou na Barbarella, ou no Instituto Ling, onde for possível, né? Não, beleza, agora no calor vamos no Ling que tem ar-condicionado. Pois é. Mas eu que agradeço muito o convite, é sempre um prazer falar contigo e aprender contigo, né? Toda vez que eu sento contigo é uma aula. Obrigadão, tá, Roberto, pelo convite e pela conversa. Abraço, obrigado. Um abraço, e vai ficar gravado no Instagram e no Facebook, tá? Beleza, obrigado.
Tchau, Uri. Tchau, tchau.